Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você baixa, instala e executa uma instância do servidor de banco de dados MongoDB na sua máquina, independente se ela for o Windows, Mac, Linux, não importa. Então, se é isso que você está precisando fazer, fica aí que você vai gostar. O MongoDB, ele é muito simples para iniciantes, como eu mencionei, tá? Dos bancos de dados, ele é o mais fácil de você começar, e isso já parte da própria instalação. Instalação entre aspas, porque eu vou mostrar para vocês aqui que não é necessário instalar o MongoDB na máquina de vocês, tá? Você até pode, mas não é necessário e eu também não recomendo, tá? É mais legal você ter ele nos arquivos, executar os arquivos manualmente para você dominar mais a ferramenta e também não deixar nada rodando na sua máquina, consumindo recursos sem necessidade. Beleza? Então, vou rapidamente com vocês aqui no site do MongoDB para mostrar onde vocês baixam, certo? O que vocês devem baixar e como vocês devem executar ele na máquina de vocês. O que eu vou mostrar aqui funciona no Windows, funciona no Mac. Eu acredito que no Linux funcione da mesma forma também, tá? Não tenho muita prática com Linux, beleza? Mas certamente deve ser muito parecido se não for idêntico. Tá? Então, o primeiro passo para quem quer programar uma aplicação que vai salvar os dados no MongoDB. Né? Então, a ideia é que você tem uma aplicação, entre as execuções dela, você vai salvando dados ali, retornando dados, etc. Você nunca perde as informações. Então, essa é a função principal do banco de dados, né? Você vai salvar, editar, excluir, pesquisar ao longo do tempo e vai manter os dados sempre lá. Para baixar o MongoDB, vocês vão acessar mongodb.com, certo? Que é o site oficial. Vocês vão lá no menu Products, certo? Aí vocês vão ter algumas opções aqui. Aqui o pessoal costuma se perder bastante. Vocês vão aqui em Community Edition, que é a versão gratuita, certo? Que é a mais utilizada aí no mercado. A diferença é que a versão paga tem suporte maior a aplicações de grande escala, e quando eu falo de grande escala é acima de terabytes de dados, tá? Não é milhares de usuários. Milhares de usuários é pequena escala, beleza? Tá falando de grande escala, eles falam de terabytes de dados, né? Centenas ou até mais de 1 milhão de usuários, esse tipo de coisa, beleza? Daí você vai precisar da versão paga Enterprise. E o Atlas aqui é o serviço em nuvem deles, tá? É a mesma coisa que os outros dois, só que daí você paga para estar hospedado na nuvem, de forma profissional, etc. Que é o jeito que eu recomendo para quem for fazer deploy em produção. Mas nós estamos aqui só estudando. Então a gente quer instalar na nossa máquina para poder desenvolver, poder testar, certo? Então a gente vai de Community Edition, opção Community Server. Uma vez na página do Community Server, ele vai detectar automaticamente o sistema operacional de vocês. Tá? Então no meu caso aqui eu estou no Mac, mas você pode facilmente trocar aqui para outros sistemas operacionais. Perfeito? Então você tem várias opções aqui de sistemas. Tá? No caso do Windows, eu vou reforçar o Windows porque causa bastante confusão. Você vai selecionar aqui o Windows. E aí você tem duas opções de pacote, ou o MSI ou o Zip. O MSI é o Microsoft Installer. Ele é um instalador, ele instala na sua máquina e deixa rodando em background. Eu não recomendo essa opção. Ela funciona bem e tudo, mas acaba causando confusão no pessoal que está começando, porque você tem menos controle sobre o MongoDB e sem contar que fica consumindo recurso desnecessariamente na máquina. Então, recomendo, quem tiver no Windows, baixe a versão Zip, certo? Que aí é praticamente a mesma coisa que eu tenho aqui no Mac, tá? Que eu baixo aqui na versão do macOS. Tá? macOS ou macOS ARM64, tanto faz. Tá? Que é um zip com os utilitários de linha de comando do banco de dados. É isso que você precisa, certo? É isso que você precisa, é isso que eu recomendo você abaixar, e é isso que eu vou ter aqui para mostrar para você funcionando. Beleza? Quando você baixa zip, você vai ter isso aqui, ó. Esse aqui é o pacote para o Windows. Eu só dezipei ele, certo? Ele vai ter uma pasta bin, você vai pegar o zip, né, botão direito, extrair, vai ter uma pasta bin. Dentro de bin, você vai ter os utilitários de linha de comando do MongoDB, certo? O utilitário mais importante é o MongoD, certo? É o MongoD, que é o servidor realmente do banco de dados. É através desse MongoD.exe, no caso do Windows,
né, que você sobe o seu MongoDB, mas não dá duplo clique nele, tá? Vamos entender cada coisa de uma vez, né, para a gente conseguir entender como é que faz ele funcionar corretamente, tá? Mas é esse mongodb.exe aqui que sobe o servidor na sua máquina, perfeito? No Mac, daí não é .exe, mas é o mesmo arquivo mongodb, e eu acredito que no Linux seja a mesma coisa também, tá? Não tem, como eu falei, não tem muita prática no Linux, mas acredito que seja a mesma coisa também, porque o Linux e Mac geralmente é bem parecido a como os programas funcionam. Show? Então, só mostrando aqui, a partir de agora eu estou no Mac, então eu não vou usar esse exe aqui, né? Esse exe é para Windows, mas todo o resto que eu vou mostrar aqui é da mesma forma, tá? O que você vai fazer? Você vai criar, geralmente eu faço isso no mesmo nível da Bin, você vai criar uma pasta data, né? Data, para dados em inglês, né? Você vai criar uma pasta data. E nessa pasta você vai salvar os dados do seu banco de dados. Tá? Então é importante que você tenha uma pasta com permissão de escrita para o banco de dados poder salvar as informações da aplicação, né? Conforme a aplicação for sendo utilizada. Perfeito? Legal. Próximo passo. Tá? Então já baixei, extraí, criei a pasta data, entendi que eu tenho que usar o MongoDB. Como é que eu uso o MongoDB para subir um servidor de MongoDB na minha máquina? Você vai abrir o terminal de linha de comando, tá? No Windows pode ser o PowerShell, pode ser o CMD, né? No Linux é o Bash, no Mac é o Bash também, por aí vai, né? Ou qualquer outro terminal que você tenha aí na sua máquina, não tem problema nenhum. E você vai navegar com o comando cd até a pasta onde você extraiu o MongoDB, certo? No meu caso, está em Applications, MongoDB, Bin. Seu caso aí, talvez seja MongoDB bin, ou /user, /luiz, alguma coisa. Você vai colocar o caminho até a pasta bin do seu MongoDB, perfeito? Reparem que eu estou com a versão 6.03, se eu não me engano no site já está na 6.04 ou 6.05. Não tem diferença, tá? Lá no futuro talvez seja diferente, daí me avisa se não funcionar, que a gente faz uma outra rodada aqui com tudo atualizado. Então, entrei na pasta do MongoDB. Se eu der um ls aqui, vocês vão ver que eu tenho o arquivo MongoD nessa pasta, certo? No caso do Windows, aí vai ter mongodb.exe, né? E no Windows não é comando ls, né? No Windows a gente usa o comando dir para listar os arquivos. Mas beleza, não importa você chegar ali no MongoDB. Como é que a gente executa esse cara aqui? No Linux e no Mac, você vai rodar /mongodb, e no Windows você chama só mongodb, tá? Não precisa ter o / no início. Perfeito? Eu preciso aqui porque eu estou no Mac. /mongodb, e eu posso passar alguns parâmetros para executar esse servidor aqui. O parâmetro mais importante para a gente é o --dbpath, espaço, e você passa o caminho da pasta onde os dados vão ser salvos. Então, lembra que eu falei para você criar uma pasta data com permissão de escrita em algum lugar da sua máquina? Né? Eu recomendei botar junto da pasta do MongoDB. É lá que a gente vai salvar. Então, você vai navegar aqui, né? Botar o caminho completo até onde você salvou sua pasta data. A minha, aqui, ó, MongoDB 603 data, né? /data, certo? Quando eu der um Enter, o que ele vai fazer? Ele vai extrair nessa pasta aqui os arquivos mínimos necessários para ter um banco de dados, né, um servidor de banco de dados rodando na sua máquina. E aí, enquanto você mantiver esse terminal aqui aberto, você não deve fechar ele enquanto você estiver programando, o servidor de MongoDB vai continuar rodando. Agora, se você fechar o terminal, daí você realmente derruba o servidor. Tá bom? Então, esse é o jeito que eu recomendo durante o desenvolvimento. Depois, em produção, daí você tem que realmente instalar o MongoDB, deixar ele rodando, né, junto com a inicialização do sistema e tudo mais. Então, vou subir aqui, vou dar um Enter. Ele vai inicializar uma série de comandos aqui. E se der algo errado, vocês vão ver um erro. Vai aparecer para vocês um erro aqui na tela. Tá? Se não deu nenhum erro aqui na tela, que é o meu caso aqui, tá tudo certo. Tá bom? Esse monte de texto aqui é normal. Né, ele está avisando aí tudo que ele fez para subir o servidor. Show?
Então a gente pega essa janela aqui, deixa ela de canto, eu não vou mexer mais nela, tá? Quando eu não quiser mais programar com o MongoDB, eu posso fechar a janela aqui, né? Ou se eu reiniciar a máquina também, ela não vai subir sozinha. Somente realmente quando eu estiver programando, eu preciso fazer esse comando aqui para subir o servidor, tá bom? Outras alternativas, como mencionei, é você ter ele instalado na sua máquina e daí ele está sempre rodando, sempre rodando. Ou também você pode utilizar Docker, para quem entende de Docker, né? Tem as imagens de MongoDB que você pode daí subir a imagem para ter ele rodando, tá? Daí na prática é o mesmo trabalho que eu mostrei aqui. Beleza? E aí, conseguiu instalar e executar o MongoDB na sua máquina? Se você teve qualquer problema ou ficou com qualquer dúvida, deixa embaixo na seção de comentários que eu respondo todo mundo. Agora, se você conseguiu, deixa aí o seu joinha em retribuição pela ajuda e recomendo você se inscrever no canal também, porque saem vídeos novos por aqui semanalmente. Na descrição você encontra alguns links adicionais e eu também vou deixar algumas recomendações de vídeo logo agora na sequência para você. Combinado? Então até a próxima!